um episódio do Pode Guiar. Eu sou a Case da Guiar Gestão, uma empresa de gestão empresarial que ajuda pequenos e médios empresários. E como combinado, a gente trouxe mais um cliente, um multi-empresário aqui no nosso Pode Guiar. Vou apresentar para vocês o Charles. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer a Case pelo esse convite, né? Eu sou o Charles, sou casado, sou pai de 4 filhos, sou multiempreendedor, uma das minhas empresas é a parte de telecomunicação, que é um provedor de internet que eu tenho, e também estou trabalhando na área de mentorias, que a gente está com alguns mentorados, algumas pessoas que a gente trabalha nessa parte de poder entregar aí um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento da empresa, uma mudança de mentalidade que a gente está fazendo. Mais uma vez, muito obrigado, e é um prazer estar aqui e poder compartilhar, né, um pouco da experiência que a gente passou aí na vida, tá bom? Gente, a intenção de eu trazer o Charles aqui, ele é um empresário de sucesso, multi-empresário, igual a gente falou, ele se apresentou aqui. E eu quero que ele compartilhe insights para você aplicar na sua empresa e principalmente ele falar o que fez ele mudar e chegar no patamar que ele tá. Hoje a Vencer Global, que é o @ que você vai colocar aí no seu Instagram para você achar uma das empresas dele. É uma empresa muito reconhecida no mercado, é uma empresa já madura, é uma empresa que dali ele tirou frutos para montar outras empresas também. E esses insights ele vai trazer aqui pra gente hoje e você vai aplicar também no seu negócio. A primeira pergunta que eu queria fazer pro Charles hoje é que ele é um cara que fala muito de mentalidade na internet. Depois que você for procurar aí ele, você vai ver. Mentalidade forte, propósito e tudo. Só que lá quando ele começou, lá no início, talvez ele não tinha acesso tanto a esse tipo de conteúdo, a sentar nas mesas que ele senta hoje, a andar com as pessoas que ele anda hoje. E talvez a mentalidade dele não era tão forte quanto hoje. Então, como que você fez para você ser? E depois você ter. É interessante isso, né? Porque a gente traz muito essa questão do empreendedorismo, né? O empreendedor. O empreendedor, no grosso modo, é o quê? Resolver problemas. Então, a gente vai superando os obstáculos. Então, no início da empresa, é o que você falou. No primeiro momento, a gente começa como? Cara, a gente quer pagar a conta. No primeiro momento é pagar literalmente contas, né? Então a gente começa sobrevivência, né? Então assim, você começa indo, a cada um é um desafio. Eu falo que eu uso muito isso, lembrei disso aqui, que o chefe do empreendedor para mim é boleto. Entendeu? Eu sempre uso isso. Por quê? Porque era sempre um desafio. O Charles não tinha empresa porque ele talvez queria ser um empresário. O Charles lá atrás não imaginava que ele poderia ter o resultado que ele teria hoje. O Charles queria talvez naquele momento o quê? Casar, comprar uma casa, comprar um apartamento. Era esse que eram os desafios. E no empreendedorismo eu fui vendo essa oportunidade de começar a fazer isso. Então assim, era sempre cada dia um obstáculo novo e buscando maneiras de resolver. E naquela situação você não tem condição. Muitas vezes, igual eu falo, eu comecei a empreender. Quando eu comecei o meu primeiro empreendedorismo, vamos falar assim, que a primeira coisa foi vender picolé na rua. Eu já ia perguntar isso, se a Global foi o seu primeiro negócio. Não, foi vender picolé na rua. Você fala, por que foi vender picolé na rua? Porque eu cheguei pro meu pai e pedi pra ele comprar uma geleia moeba. Aquela geleinha moeba. E ele falou assim, eu vou te comprar isso não, você jogar dinheiro fora. Eu pensei, cara, como é que eu vou conseguir dinheiro pra poder comprar essa geleia moeba? Aí eu fui e busquei. Próximo de mim tinha uma empresa lá que vendia, tinha uma fábrica de picolé, e eu procurei ir lá e vender esse picolé. E eu não queria que meu pai e minha mãe soubessem. Eu peguei uma conta de luz com um amigo meu, pra eles não souberem de onde que eu era, fui lá e comecei a vender picolé. E de lá pra cá o Charles não parou. Então o que eu falo pra você? Os desafios, né? A gente muitas vezes quer que algo esteja pronto pra começar. E não, comece, né? É o que a gente falou. Vai ajustando no caminho isso, entendeu? Mas você já tinha filhos na época? Não, isso aí, nessa questão do picolé, eu tinha... Não, quando você começou a Global. Ah, não. Quando eu comecei a Global, a Global está em torno dos 14 anos. Não, a Global ela começou, na verdade eu comecei com uma lan house primeiro. Eu tinha uma lan house, aí a minha namorada, que é minha esposa hoje, que é a Camila, ela mora assim no fundo, a minha casa dá fundo do lote pra casa dos pais dela. E eu fui tentar colocar internet pra ela na época, porque antigamente a internet era só de escada, e não tinha internet banda larga. Aí eu fui tentar colocar internet pra ela, daí eu busquei informações sobre a internet e a rádio. Então a minha primeira cliente foi a minha namorada, que hoje é minha esposa. Então dali começou um cliente, 2, olha só que interessante, eu queria 10 clientes. Porque 10 clientes a 50 reais era 500 reais. Naquela época. Você queria 10 clientes? Eu só queria 10 clientes, entendeu? Então assim... E quando você conseguiu 10? Desculpa? E quando você conseguiu 10? Quando eu consegui 10, você foi vendo que o prazer de resolver o problema daquelas pessoas, sabe? Você vê a satisfação delas. Aí você começa, né? Na verdade, Keise, é muito interessante, porque eu vejo isso muito na história. Nenhum empreendedor de sucesso, ele mirou no sucesso. Ele mirou em resolver aquele problema, aquela situação daquele momento, né? Então, assim, o prazer, muitas vezes, a motivação que a gente tem naquele momento é resolver o problema daquele cliente. A satisfação dele, de você poder resolver, de poder entregar aquele serviço, isso vai te motivando a cada dia, entendeu? Quantos clientes você tem hoje? Hoje nós estamos com em torno de uns 10 a 12 mil clientes hoje na base. Pois é, ele mirou em 10 e tá em 12 mil. 12 mil clientes, mas em nenhum momento lá, quando você começou, você sonhava em ter 12 mil clientes? Nunca. Esse é o ponto, foram acontecendo. Esse é o ponto chave. E tem hora que as pessoas ficam querendo ter os 10 mil para poder começar. Não. O Charles, que queria 10 clientes, ele passou por um processo. Ele está se desenvolvendo, como nós estamos agora, né? Então, por exemplo, eu contratei a própria Guiar para fazer esse trabalho com a gente poder acessar, a galgar um número maior. Porque a gente chega num certo limite da nossa competência de gestão, de administração, né? De gestão de pessoas. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo com a Guiar para poder crescer mais. Mas assim, só voltando um pouquinho, a Global é uma empresa de mais de 14 anos. Sim. Então a Global já é, ele já tem, ele é.
E aí, nesses 14 anos, muitas decisões foram pesadas, porque você começou querendo 10 clientes, foi tendo equipe, foi fazendo acontecer, que você começou lá no operacional, até você estar no patamar que você está hoje. Então, em que momento que você percebeu que você precisava mudar a forma de liderar para você continuar crescendo? Para você sair de 10 clientes para 100 clientes, 100 clientes para 500 clientes Isso é muito interessante, que volta a me recordar o seguinte, eu sou de uma família, meu pai tem uma mercearia e a vida toda a gente trabalhava 365 dias no ano, então não fechava nenhum dia. Quando eu comecei a trabalhar com provedor, eu lembro como se fosse hoje, a gente estava no supermercado, quando eu comecei a empreender com provedor, eu não saí do supermercado, eu estava no supermercado em paralelo com a lan house, e sempre em paralelo. Depois de um certo ponto que eu realmente larguei o supermercado, né? E sempre a empresa familiar, tá? Não é como aquela questão, não tem gestão. Empresa familiar, nem salário tinha. A gente trabalhava assim, literalmente para sobreviver, vamos falar assim. Uhum. E nessa época eu lembro como se fosse hoje, meu pai tem um sítio na região de Itatiaia-Sul, e era domingo, assim, era um dia, e a gente ia para esse sítio. E começou uma chuva muito forte. E nessa chuva muito forte, muitos ventos, e nessa época eu tava com a internet e a rádio ainda. Uhum. E deu um pânico, a gente tinha um equipamento de monitoramento, parou a rede inteira. E naquele dia me deu um basta. Um chega de falar assim, como assim eu consegui algo pior do que o supermercado? Porque o supermercado estava lá pelo menos domingo até 1 hora, fechava, não tinha preocupação. O meu negócio era 24 horas. Não. Aí ali foi um ponto-chave de virada, assim, ó, eu preciso mudar. Aí foi a primeira, nem era mentoria que a gente falava, foi a primeira consultoria que eu busquei. De uma pessoa que mexia no ramo de provedor, eu estava em torno dos 200 clientes. Aí eu chamei essa pessoa, ele começou a me ajudar a ajustar essas questões, a divisão de setores. Eu lembro como se fosse hoje, a gente vê uma situação agora, a gente acha que é simples. Eu lembro quando eu estava organizando, pra gente colocar um comercial, porque eu não tinha um comercial na empresa. Eu fazia tudo, eu vendia, eu atendia, eu instalava. Eu lembro quando eu comecei a atender o Ceasa, eu ia de manhã como camisa de botão para vender, e depois eu trocava de roupa e iria instalar a internet. Entendeu? Essa parte ninguém conta, né, Kay? Só conta a parte que dá tudo certo, Mas né? tem muita gente que tá em casa e faz isso. Às vezes a pessoa vende, fala, manda pro meu financeiro, e-mail pro meu financeiro. A pessoa que é o financeiro. Sem dúvida. A pessoa que é o compras, a pessoa que é o comercial. A pessoa é tudo dentro da empresa. Todo pequeno empresário, ele passa por isso. Eu lembro disso, que eu falo muito de mentalidade, porque quando eu comecei nessa consultoria, ele falou assim, Charles, eu preciso de uma mesa, de uma cadeira. Precisava de um espaço para colocar essa pessoa para trabalhar na época. Mas e eu vi a dificuldade que foi. Um pouquinho, porque consultoria é um ticket que você tira da sua empresa, às vezes do seu salário, para você investir numa consultoria. O que fez você comprar uma consultoria e não um funcionário? Isso foi muito interessante na consultoria pelo seguinte, quando eu procurei a consultoria primeiro para saber como funcionava. Uhum. Quando ele me passou o valor da consultoria, eu falei assim, cara, te agradeço demais, eu não tenho condição de pagar. Foi desse jeito. Aí ele me chamou e falou assim, Charles, como eu sou um consultor que vou resolver a sua empresa e eu não vou dar conta de me pagar. Só que eu visei pra ele, só eu não tenho condição de pagar, porque o valor que ele me pediu, eu não tinha como. Aí eu lembro e falei assim, cara, tá tudo certo, eu tô sendo claro com você, porque o meu caixa hoje não suporta te pagar. Ele, tudo bem. No primeiro dia que a gente sentou, ele foi olhando os números, aí eu tinha um link, a gente compra o link de internet de uma operadora, né? Uhum. Ele conseguiu diminuir o custo desse link numa primeira negociação. Ele falou assim, ó, se o problema era o valor que você tinha que me pagar, já tá resolvido. Na primeira sentada, na primeira resolução de problema foi, ele falou assim, eu pagava, por exemplo, uns 15 mil de internet, por exemplo, ele te passou para 10. Ele mesmo já começou a se pagar com esse ajuste que foi feito. Uhum. Então aconteceu isso mesmo. Eu procurei, deixa eu ir atrás. Quando eu vi o valor, eu não dou conta. Entendeu? Uhum. Então aconteceu essa situação. Aí você foi lá e falou, não, vou comprar. Não, agora tá tudo certo. Porque ele mesmo, como diz, o próprio negócio, né? E isso é muito interessante. Porque muitas vezes a gente fala assim, ó, eu não tenho condição, eu não dou conta, né? Naquele momento. Porque a gente sempre olha, isso é muito forte, que eu uso isso pra mim. A gente sempre olha aquela situação que você quer fazer, como que você tem no seu bolso naquele momento. Mas não pela sua capacidade que você tem de fazer e gerar. Isso pra mim é muito forte. Porque qualquer coisa que você vai fazer hoje, você não tem condição muitas vezes. Mas você não tá olhando você tá olhando pelo seu bolso, não pela sua capacidade de gerar, entendeu? Acho que isso que é um ponto-chave, assim, interessante. Mas eu acho que são duas vertentes também. Porque tem empresário que acha que tem muita capacidade, mas a produtividade não acompanha aquilo que ele faz de compromisso. Então, são duas vertentes, entendeu? Eu tô falando de comercial. Às vezes a pessoa faz muitos compromissos, muitos investimentos, e acaba não conseguindo e se comprometendo por isso. Tem um meio termo, né? Você, por exemplo, bancou a consultoria, mas ele foi lá e reduziu um valor e você viu que você tinha capacidade de fazer. É o que você falou, porque eu acompanhava meu fluxo de caixa. Você acompanhava isso aí, você, entendeu? Isso. Então assim, eu sabia o que eu podia dentro da minha realidade. Por isso quando eu cheguei pra olhar a consultoria, eu falei assim, cara, isso não cabe no meu orçamento. Uhum. Só que quando ele chegou e me ajustou algo que eu já tinha no meu, mas eu já tinha aquele gasto, né? Então ele reduziu aquilo e eu falei assim, agora eu consegui encaixar, né? É importante pra gente não dar tiro no escuro, sem né? dúvida. A gente tem muitas possibilidades, mas a gente tem que saber também, olha, eu consigo porque eu vou conseguir vender tanto, isso daqui vai me acelerar em tanto tempo, aí vamos e vamos. Ele mirou em 10 clientes e acertou em milhares. Já investiu milhões em mentorias e imersões no mercado. Eu queria te perguntar, Charles, se você tivesse que começar hoje do zero, com pouco dinheiro, colocando no máximo 5 mil reais, onde você alocaria esse dinheiro para crescer um negócio pequeno? Tipo, eu faturo 5 mil reais por mês. Como que você investiria isso? É impressionante essa pergunta, que é o seguinte, porque o Charles com aquela mentalidade de ter apenas os 5 mil, talvez a gente não valoriza.
o que realmente a gente passa a valorizar depois a gente chega num certo ponto. Por quê? Você pegar 5 mil reais hoje e investir, o que eu falo assim, o que daria mais resultado em você? Investir na sua mentalidade, nos ambientes, na mesa. Eu demorei demais para virar essa chave. A gente é muito cabeça fechada. Por exemplo, eu tô com um provedor de internet, a parte da telecomunicação, tinha muitas feiras, muitos encontros, eu não ia. Eu não ia nesses encontros, entendeu? Porque, não vou, era mais dos mesmos. Então, assim, hoje, se eu for investir alguma coisa hoje, a gente fala o seguinte, não existe um CNPJ forte com um CPF fraco. Então você tem que se fortalecer o seu CPF primeiro, o seu ser primeiro, entendeu? Pra você depois crescer outras coisas. Então assim, eu investiria 100% no Charles, em pessoas, na pessoa Charles literalmente. Como? Imersões igual eu investi, né? Só que o que acontece? Naquele momento que você tem esse valor, talvez a gente não valoriza isso. Então assim, naquele primeiro momento eu investiria no Charles, no CPF. Em mentalidade, em ambiência, em lugares novos, pra gente expandir a mentalidade, sabe? Eu investiria nisso hoje. Mas assim, hoje você tá aqui. Na sua trajetória, como foi pra você virar a chave e falar, eu preciso investir em mim? Olha, o ponto que eu vejo assim, quando a gente tá no operacional, igual quando a gente começa a empreender, você faz tudo. Entendeu? Então assim, hoje eu diminuiria o máximo de tarefas que eu poderia estar fazendo pra mim estar cada dia mais no estratégico. Mas em que momento que você pensou assim, hoje eu preciso investir em mim? Onde que foi a virada de chave? Como que as pessoas falam agora? Onde que a bola estourou? Na verdade, assim, um ponto que eu lembro aqui foi o seguinte, eu já tinha organizado boa parte da empresa, eu já estava com gestores, já tinha dividido boas partes, e eu parei de estar na frente. Por exemplo, aquela parte fala assim, eu estava 100% no operacional, saí do operacional e estava mais sem o que fazer. Eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Aquele sentimento de falar assim, eu não sei mais o que eu faço na empresa. Você delegou tudo? Deleguei tudo. E cheguei no ponto e falei assim, cara, eu não sei mais o que eu faço na empresa. Aí e realmente eu comecei a ficar mais tempo em casa, eu comecei a ter mais tempo disponível e isso estava me gerando um problema. Olha que loucura, você começa a buscar isso, o empresário muitas vezes ele está habitolado na empresa, trabalhando o tempo todo e querendo sair disso. Só que ele não se prepara para isso. Quando eu saí, comecei a ter mais tempo em casa, né, com a minha esposa, com meus filhos, tudo na época, cara, eu comecei a sentir um vazio. Eu me senti assim, cara, tá faltando alguma coisa. Aí eu comecei a acompanhar algumas pessoas na internet, essa parte de inteligência emocional, essa parte tudo eu comecei. E fui procurar fazer um curso. E quando eu vi, eu falei assim, cara, é isso. Né? Então eu comecei é por isso que eu te falo, é muito difícil para a pessoa estar numa situação de sobrevivência, igual eu estava lá atrás, preocupado em pagar a conta, aquele boleto, né, aquele produto que está ali, que você não sabe nem como você vai pagar, estar nesse ponto de mentalidade. Por isso que eu falo, respeite o processo. Continua nessa vertente, mas hoje o que eu posso te dar uma dica é o seguinte, talvez naquele momento você não acredita que vai te dar o retorno que você imagina, porque naquele momento você vê como uma despesa. Né? Mas em que momento que você se reconheceu nessa mentoria? Porque, igual você falou, ele veio de uma família de empreendedor que trabalha de domingo a domingo, e aí você vê que tem muitas empresas no mercado, tem gente que está há 30 anos no mercado e não consegue sair do operacional. Olha o que ele falou, e que rico. Ele conseguiu organizar a empresa dele de forma que ele tivesse tempo livre para ficar em casa, que é o sonho de pessoas que estão empreendendo há 30 anos aí no mercado. E aí quando você foi para esse ambiente, para essas mentorias, para esses cursos que mudaram a sua mentalidade, você se reconheceu lá dentro? Tipo, opa, eu fazia isso, foi por isso que eu consegui. Eu vejo, quando eu comecei a ver essas pessoas, por exemplo, a internet, assim, o próprio Instagram, eu comecei a ver pessoas vivendo uma vida diferente, de uma maneira diferente. Eu gosto de usar isso muito no meu dia a dia hoje. Existe um caminho que você está trilhando, que aquilo vai gerar seus resultados. Quando eu comecei a ver os frutos dessas pessoas tendo outro estilo de vida, por exemplo, eu era um empresário que já tinha realizado, foi interessante que você colocou, eu vou fazer um parênteses aqui, porque como se diz, não, ele já era filho de empreendedor, não. A minha mãe, por exemplo, cara, a minha mãe ela veio da roça, ela era dona de casa, ela trabalhava na parcelaria no centro da cidade, ela abriu a mercearia na época porque queria que a gente estudasse. Nós não tivemos nenhum apoio em casa de realmente se tornar empreendedor. Minha mãe queria que eu estudasse e fizesse concurso público. Né? Meu pai veio da roça, com 18 anos de idade, e conheceu luz elétrica. Então eu sou improvável. Por exemplo, qualquer história, eu podia ser qualquer outra pessoa hoje no mundo que não venceu na vida, de um pai que separado, como N problemas acontecem hoje. Só que por causa de um porquê da minha mãe, um porquê do meu pai, uma decisão de fazer algo diferente, né? E a gente tomou uma decisão ao longo do caminho, porque, cara, eu ia pra escola, a gente estudou, por exemplo, eu comecei a fazer direito, eu parei no 4º período, eu comecei a fazer técnico de rede, eu parei, porque eu não estava conseguindo conciliar tanto os estudos quanto a empresa. Então eu optei, falei assim, cara, eu vou fazer isso aqui. Então, o que eu falo? Os desafios vão acontecendo. Quando eu comecei a ver um estilo de vida que as pessoas estavam tendo, eu quero conhecer. Eu sou muito curioso nesse ponto. E eu fui, por que eu vivi essa parte de mentoria, de vir para São Paulo, que eu entrei nisso, que eu não queria ver palco, eu queria ver bastidor. Tem uma frase que eu gosto de falar o seguinte, a segunda-feira de todo mundo é igual. A segunda-feira de todo mundo é igual. Você vê a pessoa no palco, você vê a pessoa viajando, você vê a pessoa fazendo aquilo ali, deixa eu te falar, a segunda-feira de todo mundo é igual. Tem roupa suja para lavar, tem pia, zero limpar, tem N fatores. Então a gente não dá para ficar muitas vezes criando algo que não existe. Entendeu? Existem dificuldades. Só que o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito corajosa de desafiar isso, né? Por exemplo, quando você colocou o valor que eu gastei com mentorias, naquele momento eu tinha dinheiro para isso? Não tinha dinheiro. Então assim, o que eu fiz? Eu peguei cartão de crédito, eu alterei limite, eu fiz crédito recorrente, né? Então as dificuldades acontecem com qualquer outra pessoa. Agora você tem que ter coragem. Coragem de mudar isso, né?
Você acreditou que aquilo ali ia fazer algo pra você que ia mudar internamente e fazer você expandir. Sem Aí dúvida. você foi lá e correu atrás. Você tem irmãos? Eu tenho, eu sou o caçula, né? Eu tenho a minha Você- irmã, eu sou caçula. Minha irmã é a mais velha, ela é 8 anos mais velha do que eu, e meu irmão, 6 anos, né? E é uma pessoa que eu te falo de referência, né, hoje. Eles são empresários? Não, a minha irmã é concursada pública. E né? seu irmão? E meu irmão hoje ele continua no supermercado, né? Hoje ele deu continuidade no supermercado. Dos né? seus pais? Dos meus pais. E você foi o fora da curva? Na verdade, assim, era muito interessante isso, porque como meu irmão era mais velho, eu sempre tive ele com muita referência em relação à empresa, a relação, como ele era muito organizado, né? Uma pessoa de muita responsabilidade. Então, é uma pessoa que eu tinha muita referência. Só que teve uma frase que eu ouvi dele uma vez que mexeu muito comigo. Falou assim, ó, se aqui no supermercado, se a gente fosse pagar o salário de todo mundo, podia fechar as portas. Aí eu, como assim? Eu trabalho de domingo a domingo, eu ia no Ceasa, voltava, buscava as coisas. Se a gente fosse pagar um salário para cada um, fecharia. Eu falei assim, então não vou ficar aqui mais. Então naquele também foi um start, de eu começar a buscar outras coisas. E como se diz, eu comecei, antes da Lan House, eu resumi um pouco da história, mas por exemplo, eu comecei, depois do picolé, eu comecei a gravar CD, comecei a formatar computador. A Lan House, eu comecei com a Lan House, depois eu comecei a imprimir apostila quando eu fazia faculdade. Eu via lá 40, 50 pessoas querendo uma apostila, eu falei assim, não, peraí, deixa que eu imprimo. Aí eu coloquei máquina de xerox na Lan House. Então assim, foi fazendo várias coisas, foi testando várias coisas. Então as pessoas muitas vezes buscam uma fórmula mágica. Não tem essa fórmula mágica, né? Acho que Você acha no meio do caminho. é isso aí, você encontra no meio do caminho. Às vezes as pessoas ficam até pedindo, eu peço a Deus para ele me mandar um insight para eu começar a empreender, mas ele manda, ele abre o seu caminho, mas você acha no meio do caminho. Quantas pessoas que igual ele começou, vendeu picolé, né? E aí foi pra Lan House, formatou computador, imprimiu apostila, até ele chegar na empresa que ele tem e montar outras empresas a partir dela. A minha história também não foi diferente, provavelmente a sua também não. Mas a gente acha no meio do caminho, não pode ficar parado, tem que caminhar. Nas suas redes sociais você fala muito de disciplina, você fala muito de mentalidade. A disciplina, Charles, ela também cansa. Né? Às vezes ela também é cansativa. E o que você faz quando você não quer fazer nada? Porque você parece que você é imparável, cara. Parece que ele é ligado no 320. Você cansa, quando você tá cansado, o que você faz? Na verdade, é uma coisa que eu aprendi numa dessas mentorias que chama drivers mentais. É como se fosse a gente fala que é como se estivesse hackeando um cérebro, né? A disciplina cansa. Eu não sou um cara disciplinado. Eu ouvi isso um dia, nossa, o que mais chama atenção em você é a disciplina. O que foi a disciplina na minha vida? Para você galgar lugares maiores, galgar uma empresa maior, a disciplina é a base. Então deixa eu falar uma coisa, eu vou ter que amar essa disciplina de qualquer jeito. Então muitas vezes quando eu não tô com vontade de fazer, meu telefone desperta lá às 5h30, a vontade é realmente desligar aquele telefone e continuar deitado e dormir até mais tarde. E eu tenho esse direito hoje de fazer, só que eu falo assim, cada um tem a vida que merece. Cada um tem a conta bancária que merece. Cada um tem a barriga que merece. Então tá tudo certo. Eu mesmo conversando comigo mesmo. Falei assim, tá tudo bem, pode continuar deitado. Por isso que você tem a sua vida. Por isso que você é desse jeito. Então automaticamente eu faço aquela reflexão para poder fazer. Por exemplo, ontem mesmo eu tô fazendo 200 dias de atividade física. É um compromisso que eu fiz. Legal. 200 dias. Eu tô no 133 ou 134, se eu não me engano. De todo dia. E vai surgindo possibilidades que eu não quero fazer. Só que quando você faz um compromisso público, quando você faz um desafio, tem uma coisa que eu fiz agora, que isso é muito bom, vou colocar isso pra vocês. Talvez você tenha dificuldade de ler um livro, por exemplo. Então você arruma um parceiro de responsabilidade. Pega o livro e fala, eu vou comprometer que eu vou ler 2 páginas por dia. Ou é 1 ou é 5. Você vai fazer de acordo com o que você quer fazer. E cria um desafio com a pessoa. Se eu não ler esse livro, eu vou ter que pagar R$100. Ou 500 ou 1.000. Você vai colocar na sua realidade. Que aquilo seja mais doloroso do que ler o livro. Quando você levantar de manhã e fala, eu não vou ler o livro. Tá tudo bem, paga R$100 pro ciclano. Eu não vou na academia hoje, tá tudo bem, faz o Pix de 500. Não há possibilidade de você não fazer. Porque se você vai falar assim, não, ele faz conta o tempo todo. É mais fácil eu fazer um exercício físico de 30 minutos ou perder R$500? Então eu faço isso. Eu sempre, por exemplo, quando eu fiz a prova do Ironman, pra quem não sabe, eu fiz a prova do triatlo, eu sou um Ironman. Legal. Era 3,8 de nado, 180 km de bicicleta e 42 de corrida. Nesse dia a gente não teve a prova do nado. Eu faço muito isso, mas eu treinei pro nado. O mar estava revolto, tinha uma ventania imensa, eles não fizeram a prova do nado. Mas eu andei 180 km de bicicleta, que eu nunca tinha andado 20 na minha vida. Legal. Eu fiz 42, foi a primeira maratona que eu fiz, foi no Ironman. Então como você fala assim, como você fez uma prova dessa? Como? O que acontece? Porque eu já sempre mantive um peso, eu sempre mantive uma alimentação, eu sempre dormi bem, e eu sempre falei assim, ó, eu vou no máximo que eu conseguir. Em nenhum momento, Keis, eu falei que eu ia terminar a prova. Mas eu me coloquei à disposição de fazer essa prova. Aí você fala assim, por quê? Por causa de ambiência. Eu estava num ambiente que outras pessoas queriam fazer a prova, quando eu comecei a estar próximo dessas pessoas, eu falei assim, fulano vai fazer a prova? Eu não fiz a prova porque eu daria conta. Na hora que eu vi as pessoas que estavam indo, eu olhava pra ela assim, peraí, esse cara tá muito pior do que eu. Esse cara tá com um peso muito maior do que eu. Ele vai fazer o Iron, então eu dou conta. Então por isso que é importante a ambiência. Então muitas vezes você colocou assim, talvez um desafio que o empresário muitas vezes precisa de buscar é se colocar em outros lugares. Talvez um sonho de um carro que você quer ter, vai lá na concessionária e faz um test drive. Você tem que sentir aquilo, sabe? É uma casa que você quer construir, que você quer ter um apartamento, vai ver o apartamento, vai pegar a chave, vai entrar dentro dele. Para aquilo você sentir e falar, cara, eu quero isso.
Isso é a motivação. Que quando a disciplina bate, você fala assim, hoje eu não quero. Não, eu não tô indo pela disciplina, eu tô indo pelo meu apartamento, pela viagem que eu vou fazer, pelo carro que eu quero ter, pelo estilo de vida que eu quero ter. Isso vai te alimentando o seu subconsciente. E acontece isso, pra você ter essa força, pra você poder concluir, entendeu? Uma vez eu li um livro, e uma frase nesse livro me impactou, ele falou assim, todas as vezes que você negociar com a preguiça, você sempre vai perder. Então, todas as vezes que você tiver 5 horas da manhã, o alarme tocando, querendo levantar e você tentar negociar consigo mesmo, você já perdeu. Você vai perder sempre. Então, nunca senta para negociar, porque você sempre perde. E outra coisa que ele falou que é muito impactante é, sim, o poder da ambiência. Todas as vezes que a gente se coloca para sentar numa mesa, que a gente sente em mesas de pessoas que são maiores do que a gente, relacionadas à mentalidade, não só financeiro. E eu sempre falo que eu gosto de sentar em ambientes, em mesas que eu sou a pessoa mais burra. Eu quero ser, porque essas pessoas vão me levar para um patamar que às vezes eu não tô pensando, eu não tô galgando, eu não tô querendo, eu não tô sonhando com aquilo, e elas me fazem sonhar um sonho que eu nem tinha, mas eu passei a ter a partir do momento que eu sentei naquela mesa. Eu passei a querer a partir do momento que eu sentei naquela mesa. Todas as vezes que você senta nessas mesas com empresários, grandes mentores que a gente vê e admira aí no mercado, qual é a sensação? Como que você sai de lá? E o que você pode indicar para as pessoas que estão assistindo? No primeiro momento, assim, quando você começa a ver isso de fora, né? Quando você não está sentado nessas mesas, parece que é uma coisa muito distante. Eu acho que o ponto-chave que liga essa chave na gente é isso. Quando você está muito próximo dessas pessoas e você vê que não tem algo extraordinário. Eu acho que por isso que é interessante a questão da disciplina que você trouxe. É aquele que eu falo muito na internet, o poder do todo dia, né? Eu estou fazendo inglês, eu venho fazendo aula de inglês agora 30 minutos todos os dias e eu vejo a minha melhora, sabe? Do tempo que vai passando e você começa a aplicar isso em outras áreas. Então assim, é você estar em mesa. Talvez você está acompanhando alguém na internet e vê aquela realidade daquela pessoa muito distante da sua. É porque você está, talvez, fazendo uma análise diferente. Você está fazendo uma análise financeira. Você está no 0 ou no 1, a pessoa está no 10. Agora, vamos ver. O que aquela pessoa faz todos os dias que não te custa nenhum valor? Cuidar da sua saúde custa dinheiro? Talvez você precise ir para academia, tá tudo bem, mas se você não quiser fazer atividade física em casa, você pode fazer um polichinelo, você pode correr na rua. Então adequa a realidade da sua vida. Você vê um milionário, um bilionário, quem for, mas o cara está cuidando da saúde dele. Aí você está numa situação hoje que você pode estar cuidando da sua saúde e você não está. Você pode estar cuidando da sua alimentação, você pode estar cuidando da sua parte, que é o mais importante, que é a sua vida, as pessoas não cuidam. Então assim, sentar nessas mesas faz a diferença para mim, que eu falo assim, cara, não tem nada demais. É fazer, acreditar, repetir todos os dias. Não tem algo que você queira realizar nesse mundo hoje, que você dedique, que você não consegue realizar. A rotina, ela leva a gente para algum lugar. Então, a disciplina, ela é muito importante, seja no empreendedorismo, seja na saúde, seja na mentalidade, seja no estudo, igual ele está fazendo inglês 30 minutos todo dia, a rotina vai levar ele para algum lugar, leva a gente para o conhecimento. Mas o mais difícil é você se forçar a fazer isso, você ter gatilhos, você ter insight para fazer isso de fato acontecer, porque a gente costuma começar e parar. Quantas pessoas que você não conhece que começa e para, não tem continuidade. Isso é interessante que você está falando, que aí você tem que mudar a expectativa. Quando você muda a expectativa no seu cérebro, muda tudo. Porque quando a gente tá fazendo inglês, você quer falar inglês, não quer? Eu não tô preocupado em falar inglês mais. Eu tô preocupado em fazer as aulas. Entendeu? Você muda a expectativa. Se eu tenho que fazer 3 aulas por semana, eu fiz as 3 aulas por semana, cheque. Eu mudei o que eu tô medindo. Eu não tô preocupado em falar inglês. Porque se eu fico preocupado em falar inglês, toda aula pra mim é uma tortura. Porque você fica assim, eu não tô falando, eu não falo. Não, calma. O meu cheque da semana é, eu concluí as 3 aulas, cheque, tá concluído. Eu fiz minha atividade física, cheque. Eu não tô preocupado com o peso. Porque você frustra. Então, por exemplo, igual eu faço aula de tênis. Quando eu comecei a mudar a minha expectativa do tênis, quando eu tô jogando tênis com outra pessoa, a gente quer ganhar da pessoa, não quer? Não, eu não quero errar a bolinha. Eu não quero jogar a bolinha na rede. Eu quero passar a bolinha pro outro lado de uma melhor maneira. Então, quando você muda a expectativa, muda tudo. O cérebro tá o tempo inteiro buscando expectativa. Isso é uma coisa que eu uso muito. E sim, faz muito sentido pra mim. Entendeu? Gente, o Charles, ele tem muito conteúdo que pode agregar pra você. É um cara que já fez um negócio acontecer, que já tem uma empresa que anda sem ele, as pessoas não precisam dele ali no operacional, ele tá no estratégico da empresa dele, ele tem outras empresas, hoje ele dá mentoria relacionada à disciplina, à mentalidade, que ele vai falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre propósito. Sigam ele nas redes sociais, siga a Guiar Gestão também, mas é um cara que você pode observar, ele não para. A Guiar Gestão tá lá, ele já teve outras consultorias, a gente entrou para pegar uma outra fase da empresa dele, porque ele sabe que a gente tem que melhorar sempre. E não só a gente, a empresa precisa, os funcionários precisam, o processo muda, a empresa é um órgão mutável, tá mudando o tempo todo e ele tá sempre acompanhando essa mudança das empresas. Então, convido vocês para seguir ele nas redes sociais, siga a gente também. Obrigada, Charles, por ter trazido tanto conhecimento pra gente e as
pessoas que quiserem mais, como que elas podem te encontrar? Eu que agradeço, Keise, pela oportunidade, né? O pessoal pode me seguir na rede social, charles.abdon, tá? Eu faço live todos os dias às 6 horas da manhã. Meu intuito agora é trazer essa energia, né, que eu peguei de São Paulo, que eu aprendi andando com esses mentores que eu tive, de que eu entendi que o que a gente precisa de fazer é estar numa ambiência, tá próximo de pessoas que estão querendo crescer, que estão querendo evoluir, tá? Tanto na empresa quanto pessoalmente. Então, assim, eu faço live todos os dias às 6 horas, nós estamos fazendo eventos, tivemos a imersão agora há pouco tempo, vamos fazer a imersão de novo. Tô com a oportunidade de mentorias também, em relação tanto empresarial quanto pessoal, e convido vocês. E mais uma vez, muito obrigado aí. Obrigada. E estou disponível aí para quantas vezes vocês precisarem. A gente saiu daqui querendo ser Charles. Agradeço. Obrigada. Até mais. Obrigado, Keise. Obrigada.